Mas imagine o universo antes de qualquer coisa, antes de planeta, antes de Maranhão, antes de São Luís, antes de Boas Novas, antes de qualquer um de nós. Imagine esse universo sem nada. E esse universo, pelo poder da palavra do próprio Deus, ele passa a existir. O Senhor diz, haja luz e a luz passa a existir. Já pensou e já parou para imaginar como esse ato criador de Deus é grandioso? Já parou para imaginar como nós sequer conseguimos pensar um pouco sobre como é isso? A gente para um instante e começa a meditar, mas a gente não chega nem perto do que deve ter sido de grandioso esse momento do Senhor criando as coisas pelo poder da sua palavra. E além disso, imagine esse Deus que cria todo esse universo. O homem peca, o homem cai, o homem de fato desobedece a Deus. Deus coloca a criatura lá para que ela de fato glorificasse a Deus, mas de fato o homem cai em pecado. E Deus, pela sua infinita graça, mais uma vez, seu infinito poder, ele resolve, por sua graça, seu amor, salvar o homem. E ao salvar o homem, ele encarna. A segunda pessoa da Trindade, ele encarna. Deus Filho. Esse mesmo Deus Filho estava com Deus na criação. Imagine um instante em que essa pessoa toda poderosa, que deu voz e as coisas passaram a existir, essa pessoa esteve nessa terra de verdade, em carne e osso. As pessoas puderam vê-la, contemplá-la, abraçá-la, apertar sua mão, conversar, ouvir a voz do Criador de todo o universo. Já parou para pensar nisso? A grandiosidade que deve ter sido esse momento, não só a criação, mas a própria vinda do Messias a essa terra. O Evangelho de João fala muito sobre isso. Você vai perceber que antes, e o Evangelho de João se destaca dos outros três, porque ele não começa com uma genealogia, como Mateus. Ele não começa descrevendo o que está escrevendo para Teófilo, como Lucas. Ele não começa mostrando os atos de Jesus rapidamente, como Marcos, mas ele começa voltando antes da criação. O apóstolo João passa a mostrar o que o Senhor está fazendo, mas também o que o Senhor fez, o Senhor Jesus. Lembre-se que esses 4 evangelhos são diferentes. Você pode parar e pensar, mas existem outros escritos, como por exemplo Atos. Atos não está narrando ali os apóstolos, os atos do Espírito Santo? Por que os evangelhos levam esse nome? Por que eles são diferentes? Não é apenas uma narrativa, mais uma narrativa na Bíblia? Não. Os evangelhos levam esse nome porque está falando da pessoa encarnada, de Deus, do Deus vivo encarnado que veio a essa terra. É por isso que o apóstolo João aponta para Gênesis e ele diz, no princípio era o Verbo. Então é sobre esse Senhor que nós começamos a meditar nessa noite. Estaremos vendo versículo e versículo até o fim do Evangelho de João, segundo João, se Deus assim permitir, se nós estivermos aqui ainda, se ele não voltar antes. Todos já abriram Evangelho segundo João? Nossa meditação de hoje é apenas do versículo 1 ao 5, certo? Então vamos ler novamente aqui esses versos. O texto nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Aqui nesse texto você percebe. E nós vamos ver, pelo que eu consegui captar aqui desses primeiros versículos, desses versículos iniciais do apóstolo João, que sim, foi o apóstolo João que escreveu aqui esse livro, ele demonstra aqui, de fato, algumas verdades que nós podemos ver. João quer mostrar Jesus, o Deus eterno. Se você deixa aí marcado comigo, e vá comigo para João capítulo e número 20, para você ver, lá nós vemos qual é o propósito de João ao escrever esse evangelho. Só para nós termos uma noção de todo o evangelho que ele está dizendo. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Deixo marcado lá em João 1, mas vá comigo para João 20, 30 e 31, que nos diz o seguinte. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito do apóstolo João ter escrito este evangelho é esse. Ele deixa claro aqui para nós. Ele poderia ter escrito muito mais sobre Jesus. E a gente não duvida disso. Nós estamos falando do Senhor de todo o universo. Imagine o tanto de milagres, de confissão que Jesus fez sobre si, de palavras que Jesus deu aos outros, mas que não estão registrados em nenhum desses evangelhos. Mas aqui o apóstolo João diz: existem muito mais coisas, mas as que estão aqui registradas neste livro, neste evangelho, é para que vocês creiam que de fato Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para que, crendo, tenhais a vida eterna. Então você percebe o propósito. Saber que Jesus é o Cristo, o Messias, e saber que quando eu creio nele, eu tenho vida. Esse é o propósito do Evangelho de João. E é nesse propósito que a gente tem, esse propósito que nós devemos ter em mente quando nós formos ler o Evangelho de João. Ele foi escrito para que nós saibamos e creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que quando nós cremos, nele tenhamos a vida eterna em seu nome. Não é no nome de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa, ou tempo, ou igreja, mas é no nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito do Evangelho de João. Agora volte comigo para o capítulo 1. E aqui nesse capítulo 1, João já mostra algo que ele vai dizer lá em João 20, 30 e 31 que a gente leu. João quer mostrar Jesus, o Deus eterno. Esses 5 versículos aqui iniciais, João está querendo mostrar para nós, para os seus primeiros leitores, Jesus, o Deus eterno. E esse é o título que eu dei aqui para a nossa meditação. Jesus, o Deus eterno. Esse Deus eterno descrito aqui, nós podemos perceber 4 características de Jesus, o eterno, aqui nesse texto. Nós vamos perceber essas 4 características nesses 5 versículos que o apóstolo João aqui escreveu. Antes disso, perceba que o apóstolo João, nesses 2 primeiros versículos, parece destacar coisas interessantes. Se você ler comigo novamente, perceba aí, versículo 1 e 2. Olhem comigo para as palavras que eu vou dizer. Você vai perceber que no versículo 1 tem no princípio e no versículo 2 também tem no princípio. No versículo 1 você vai perceber que tem com Deus e no versículo 2 você vai perceber que também tem com Deus. Outras palavras aí que você vai ver que também existem aí é verbo. Você vai perceber verbo aí pelo menos 3 vezes em 2 versículos. Além disso tem a expressão era aí 2 vezes. Além disso, a expressão estava mais 2 vezes aí. E no centro aí que nós podemos destacar aí, existe a palavra Deus, Deus e Deus. Essa palavra é repetida aí pelo menos 3 vezes, assim, juntamente com o verbo. O que isso nos mostra? Você percebe, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele repete e enfatiza isso para nos mostrar. Jesus, nós não estamos falando de um profeta apenas. Nós não estamos falando de alguém que veio para libertar o povo do cativeiro apenas, como Moisés. Nós estamos falando do Deus eterno, que estava desde o princípio. Só esses 2 versículos aqui já nos comprovam que Jesus é Deus. Esses 2 versículos aqui deixam claro para todos nós que Jesus, ele estava no princípio, ele era Deus. Ele não estava apenas lá como se fosse uma segunda ou primeira criatura de tudo. Não, Jesus é Deus. No princípio era o verbo. Imagine aí então novamente aquela imagem. No início de todas as coisas, Jesus estava lá. O Deus pré-encarnado, porque ele não tinha encarnado ainda, mas imagine, Jesus estava na criação. O mesmo Senhor que encarnou fisicamente, nós poderíamos abraçar Jesus se estivéssemos naquela época. Esse mesmo Jesus estava lá, no início de todas as coisas. A primeira característica de Jesus que nós vamos observar aqui é que Jesus é eterno com Deus Pai. A primeira característica que eu vejo aqui, que o apóstolo João quer nos destacar é essa. Jesus é eterno com Deus Pai. Por quê? Porque nós percebemos no princípio. No princípio demonstra que Jesus já existia antes dele encarnar. Antes daquela genealogia descrita em Mateus, Jesus já existia. Mostra que ele de fato é eterno. Ele já existia e nós vamos ver que não apenas existia de observar, mas de participar ativamente da criação de Deus. Porque ele era Deus. E você vai perceber também aí, por isso essa ideia, é eterno com Deus Pai. Por que a ideia do com Deus Pai? Porque o apóstolo João enfatiza, estava com Deus
ele diz novamente, ele estava no princípio com Deus. Tanto no versículo 1 quanto no versículo 2 tem aí, com Deus, com Deus. E aqui essa ideia de com Deus não é simplesmente de você estar com alguém como nós estamos aqui uns com os outros, mas é de fato de ter uma relação. Por exemplo, fulano estava com ciclano. Às vezes a gente cita assim no sentido de relacionamento também. Às vezes duas pessoas namoram, né? E às vezes a pessoa diz, né? Não, fulano de tal estava com ciclano. Demonstrando essa ideia de relacionamento. Essa mesma expressão estava aqui. Não é apenas de estar localizado com Deus Pai, mas de se relacionar com Deus Pai. E é por isso que Jesus, Deus, não precisa de nós. Não é como se Deus estivesse lá carente. Ah, eu estou tão carente aqui sozinho, por isso que eu resolvi fazer a criação, a criatura, para que eu me relacionasse. Não. Deus já se relacionava consigo mesmo na Trindade. Daí é que vem o nosso princípio de relacionamento, de unidade e diversidade. Porque nós somos seres humanos, mas também nós somos diferentes. Então nós podemos nos relacionar. O relacionamento do casamento chega perto dessa ideia. Porque são duas pessoas diferentes, são humanos, mas são duas pessoas de sexos diferentes. E elas se relacionam. Existe unidade, porque os dois se tornam uma só carne, homem e mulher, mas também existe diversidade, porque os dois são diferentes. O Deus Trino também é assim. Ele não é apenas um Deus unificado, como se fosse expresso em três pessoas, não. É um Deus que são três pessoas. O Deus Trino. E ele já se relacionava consigo mesmo. É por isso que é dito aqui. No princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Por isso, a primeira característica de Jesus é eterno com Deus Pai. Jesus estava lá e se relacionava com Deus Pai. Antes do pecado, antes da queda, Deus já se relacionava consigo mesmo. Então, quando Deus nos cria, criou cada um de nós aqui e criou Adão e Eva lá antes, não foi por carência de Deus. Foi simplesmente pela sua graça e glória que ele resolveu fazer a criação, fazer as criaturas. É por isso que nós podemos, de fato, glorificá-lo, não como um Deus que fica pedindo para que nós nos relacionemos com ele. Porque muita gente imagina Deus assim, como se Deus estivesse clamando, me ajuda, se relaciona comigo, quando não é assim. Deus não carece da sua criação. Nós que carecemos de Deus, o Criador. Porque ele já tinha relação consigo mesmo. Jesus é Deus, por exemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5, vai falar isso. Deixa aí marcado e leia comigo lá, para você perceber claramente. Às vezes, por exemplo, a Bíblia dos chamados testemunhas de Jeová trazem o versículo de maneira enganosa para dizer que Jesus não era Deus. Então, às vezes, eles colocam na Bíblia deles, Jesus, no princípio, era um verbo. E o verbo estava com Deus. Então, esse um verbo que eles dizem que existe é para dizer que Jesus, de fato, não era Deus, mas simplesmente uma criatura inicial. Agora, veja comigo esse versículo aqui que deixa tudo mais claro. Romanos 9, versículo 5 diz o seguinte. Versículo 4 e 5, para a gente entender o contexto. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Aqui não resta sombra de dúvidas. Mesmo que lá em João, capítulo 1, já fique claro. Jesus já existia antes da criação. Aqui deixa mais claro ainda para nós, Jesus é Deus. Esse Deus eterno já se relacionava com o Deus Pai. Volta comigo agora para os nossos dois versículos. Diante disso, dessa primeira característica, o que nós podemos aprender? Primeiramente, sabemos disso. Jesus é Deus. Creia nessa verdade. Cada um de nós aqui, se nós quisermos ter um relacionamento com Deus, essa verdade é essencial. Jesus estava no princípio, e a palavra verbo aqui destaca isso. A palavra verbo aqui aponta para Jesus, porque todo o contexto vai nos dizer isso. A palavra verbo, em algumas versões, vai ser traduzida como palavra. Então, pelo poder da palavra de Deus, de fato as coisas passaram a existir. E essa mesma palavra que é descrita lá, o apóstolo João, e os irmãos podem acender o celular aí na lanterna enquanto a gente vai continuar, né? O apóstolo João aqui vai demonstrar que existe essa ação do próprio Deus, essa ação de Jesus, como a palavra. Por exemplo, em Provérbios capítulo 8, a sabedoria é personificada como uma pessoa. E aqui o verbo também é essa pessoa, Jesus Cristo. Então, quando você escuta a palavra o verbo especificamente com V maiúsculo aí, lembre-se, é Jesus.
O apóstolo João está falando aqui sobre Jesus. O restante do contexto vai deixar claro que era Jesus. Mas só para ficar mais claro ainda, o verbo é Jesus. Seja verbo, seja palavra. Você já deve ter escutado alguma música do grupo Logos. Então a palavra no original aqui para verbo ou palavra é Logos, que traz essa ideia de palavra falada. Alguns diziam que tinha alguma associação com a mente, mas está mais próximo dessa ideia de palavra de Deus, da palavra que vem do Senhor. Então, a primeira verdade é essa. Jesus é Deus. Não tem como a gente ganhar o céu, pela graça de Deus, obviamente, se nós não acreditarmos que Jesus é Deus. Se nós fugirmos dessa verdade, nós estaremos rumando para o inferno. Primeiramente, Jesus é Deus. Creia nisso. Arrependa-se dos seus pecados, confie no Senhor Jesus, pois Ele é Deus. Se Ele diz que te salva, pela crença nele, de fato Ele faz isso, porque Ele é Deus. A sua palavra tem poder, como teve no início. No princípio era o velho. Hoje também tem. Creia que Jesus de fato é Deus. Além disso, nós aprendemos desses 2 versículos que Jesus quer se relacionar conosco por puro amor. Deus não está querendo se relacionar conosco por carência, mas por amor. É pela graça dele, pela misericórdia dele. Então, não acha, e aqui eu quero que os irmãos me entendam, talvez possa ser um pouco duro, mas não acha que você está fazendo muito em apenas vir à igreja. Certo? Deus quer muito mais de você. Vir à igreja é apenas um passo e é inicial, certo? Vir à igreja é apenas o começo, porque aqui você escuta a palavra, mas se não houver entrega de coração, de mente, de vida, não adianta. Entende? Então não é um passo tão grandioso apenas estar aqui, apenas ouvir a palavra, mas de fato se entregar ao Senhor, porque de fato Ele quer se relacionar com cada um de nós que está aqui. Já pensou nisso? Volte para aquela imagem, o Criador de todo o universo, antes de tudo, o Deus encarnado, antes de Cristo, na sua vinda. E hoje, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Ele espera que nós de fato nos relacionemos com Ele. Em João 14, versículo 23 e 24, nós percebemos, se queremos retribuir o amor de Jesus, devemos guardar as suas palavras. Nós cantamos essa música hoje, né? Jesus é o caminho. De fato, nós amamos a Deus se obedecermos, se guardarmos os seus mandamentos. Então perceba, não é apenas ouvir ou ter um sentimento gostoso por Deus. Não. É preciso entregar toda a vida ao Senhor. Porque se Ele é o Criador de todo esse universo, se Ele criou tudo isso, se Ele veio a essa terra, morreu por mim em meu lugar, Ele quer que eu entregue minha vida por completo. Não é só uma parte, não é só metade, não é só um dia, é toda. Minha vida por completo. É isso que Deus espera dos seus. Além disso, agora vamos para o versículo número 3. Perceba que o versículo número 3 traz outra verdade aqui. Nós já vimos no versículo 1 e 2 essa primeira característica de Jesus, o eterno. Que Jesus é eterno com Deus Pai. No versículo 3, nós percebemos a segunda característica, de que Jesus é de quem tudo depende. Jesus é de quem tudo depende. Leia comigo novamente o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para alguns, às vezes lendo aqui parece algo que fica redundante, está se repetindo demais. Mas perceba que o apóstolo João está enfatizando. Você percebe que enquanto ele diz por intermédio dele, ele diz sem ele. São duas coisas que descrevem uma mesma realidade, que tudo depende do Senhor. É por intermédio dele e sem ele nada existe. Além disso, você vai perceber, foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, perceba, nós respiramos por causa do Filho. Nós só podemos respirar esse ar por causa de Jesus. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se não fosse Jesus, nenhum de nós sequer existiria. Se não fosse Jesus, a gente não teria sequer a oportunidade de estar próximo dele. Se não fosse o Senhor Jesus, nós estaremos rumando para o inferno, sem volta. Estaríamos num castigo eterno. Mas pela infinita graça dele, nós podemos começar, respirar, dormir, ter mais um dia, acordar, pensar, sentir, amar, ter vontades. Tudo isso por causa de Jesus. Por causa de Jesus a gente pode trabalhar, a gente pode ter uma família, a gente pode servir a Deus. Tudo isso porque tudo foi feito por intermédio
de Jesus. E sem Jesus, nada existiria. Agradeça a Jesus por isso. Todos nós precisamos ser mais gratos. O próprio ar que nós respiramos, o próprio fato da gente se divertir com as coisas da vida, é pela graça de Deus. É porque Jesus permitiu. A gente não pode fugir dessa realidade. Seja grato por Jesus na salvação, mas não apenas na salvação, mas também na criação. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio desse Jesus. Além disso, deixo marcado aí mais uma vez, e agora ande comigo para João 15. O mesmo Evangelho segundo João, capítulo 15. Jesus aqui usa a imagem agora da videira. Ele diz que ele é a videira verdadeira. E ele nos chama de ramos, principalmente falando aos seus apóstolos, aos que estavam ali próximos, mas todo aquele que crê. Faz parte dele. Agora perceba o que ele diz no versículo 5. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais um ponto dessa realidade de Jesus, de quem nós dependemos. Não apenas a vida, mas a vida eterna. E por dependermos eternamente de Jesus, nós devemos estar nele. E os frutos que nós damos vêm dele. Então, quando nós lemos um versículo para a glória de Deus no culto, nós não estamos fazendo isso porque nós simplesmente somos capacitados e sabemos ler, mas por causa da misericórdia do Senhor que nos permite louvá-lo. Quando nós cantamos da mesma maneira, quando nós pregamos também, quando nós fazemos qualquer coisa para Deus, não é porque nós somos melhores, temos mais méritos, somos pessoas boas, não. É simplesmente pela misericórdia, pela graça dele e porque ele nos permite fazer. No final do versículo ele diz: sem mim, assim sem vós o podeis dar, se não permanecer. Versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não pode fazer absolutamente nada. O que nós devemos fazer em relação a isso, então? Gratidão. Devemos começar por aí. Eu devo ser mais grato ao Senhor Jesus, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele permite que aconteça. Eu também devo compreender que eu devo ser mais humilde. Todos nós precisamos. Então, se nós, em algum momento, demonstramos alguma altivez, porque nos sentimos melhores que outros, em alguma situação ou outra, devemos lembrar: sem Jesus eu não poderia fazer nada disso. E aí a minha altivez é quebrada, porque não depende de mim, depende dele. Não é pela minha força, é pela força do Senhor. Isso aqui serve para todos nós. Serve para todos nós. É o Senhor que age em nossas vidas. Então aqui nós observamos essa segunda característica. Deus, Jesus, é de quem tudo depende. Versículo 4 agora. Aqui nós vimos a terceira característica de Jesus. A terceira característica de Jesus é que Jesus é quem traz luz aos homens. Versículo 4 nos diz o seguinte: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Perceba aí mais uma vez esses paralelos aqui que eu mencionei lá do versículo 1 e 2. Você vai perceber que no versículo 4 se repete a palavra vida duas vezes. Se repete a expressão luz dos homens, aí não a expressão em si, mas estava nele e era a luz, demonstrando essa dependência de Jesus. Imagine então os seres vivos. Seres que nós não alimentamos, mas eles existem. Plantas, animais. Como o Senhor Jesus mesmo usou essa ilustração para demonstrar que nós não devemos ter preocupações. Mas imagine o Senhor olhando para essas coisas, criando essas coisas e dando independência a essas coisas. É essa vida que nós temos. Por quê? Se nós pararmos para pensar, veja como é estranho, né? Cada um de nós aqui vai para os nossos lares, temos nossos jeitos, nossos hábitos. Todos nós temos coisas diferentes para fazer. Mas nós nos reunimos, fazemos coisas diferentes. Nós somos seres humanos. Se nós olhássemos de uma maneira distante, nós observaremos como às vezes nós somos estranhos. Como é que a gente age do jeito que nós agimos? A gente olha para um robozinho lá que é feito, né? Aí você diz, olha como é fofinho, um robozinho ali agindo desse jeito, né? Ou às vezes ficamos espantados porque o robô está agindo de uma forma específica. A gente imagina, olha como a tecnologia está avançando. Mas imagine nós, todos nós.
Nós agimos sem nenhuma bateria, apesar de que nós sentimos sono e cansaço. Nós precisamos repor nossas energias, nós comemos. Nós de fato fazemos coisas que são apenas por prazer. Nós fazemos coisas que não queremos. Deixamos de fazer coisas que queremos. Somos assim. E você percebe, a vida vai muito além disso. Agora imagine uma vida sem pecado. Todos nós seres humanos aqui, mas sem pecado. Esse era o mundo do Senhor Jesus. No princípio era Deus. A vida estava nele. Jesus é vida. É por isso que ele diz, é o caminho, a verdade e a vida. Nós só podemos ter vida através dele. A imagem que é descrita em Gênesis do Senhor é do sopro, do Espírito que é soprado no ser humano. Por isso nós agimos de maneira espontânea muitas vezes. Nós tomamos decisões por vontade, não simplesmente porque nós somos programados, mas porque nós somos a imagem do Deus que nos criou. E aí nós percebemos, essa vida existia antes. E o texto continua, a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus era essa luz, e é essa luz. É Ele quem traz a luz aos homens. Essa é a nossa terceira característica do Senhor Jesus. Jesus é a luz de todos os homens. Se a energia tivesse aqui demorado a voltar, nós íamos ter uma noção um pouco maior disso, né? Estamos aqui no escuro, então teríamos uma lanterna acesa para clarear algo. As trevas são assim. O pecado é assim. Então imagine um mundo de trevas, onde todos são pecadores, mas alguém entra nesse mundo que não cometeu pecado algum. Ele é a luz. É Ele que traz vida. Então, se nós quisermos, de fato, uma mudança, é por meio do Senhor Jesus. Por exemplo, João 1,9 fala que Jesus ilumina a gente. Leia aí, versículo 9, do mesmo capítulo. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Você já recebeu essa iluminação em sua vida? Não apenas de saber que Jesus existe, mas você já se relaciona de fato com o Senhor Jesus? Você já tem comunhão com Ele? Pela crença, pela fé, pelo arrependimento, por acreditar no Senhor Jesus. Ele é a luz que nos traz vida. E Ele ilumina nossa mente. O Espírito Santo traz clareza nas nossas vidas, para que a gente possa acreditar. Se Jesus te ilumina já, deixe as velhas práticas e desejos. Se Jesus já iluminou teu coração, já iluminou nossos corações, nós precisamos tirar, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, despojar do velho homem e nos transformarmos na renovação da nossa mente. Então nós precisamos ter isso em mente. Se Jesus já me ilumina, a minha vida tem que ser diferente. Eu não posso simbolizar as trevas. Eu não posso agir como alguém que não tem o Senhor Jesus. Lembra que o apóstolo Paulo ele vai dizer que aqueles que veem a criação e não glorificam ao Criador e não dão graças ao Criador, esses de fato não têm a Deus. É uma atitude de quem não tem a Deus, não glorificar e não agradecer. Nem glorificaram e nem lhe deram graças. Então, quando nós, que já somos filhos de Deus, não glorificamos a Deus, não damos graças a Deus, não agradecemos a Deus, nós estamos agindo como a nossa vida passada, como descrentes. Nós precisamos ser mais gratos em nossos corações. Ter uma gratidão maior em nossas vidas. Ao acordar amanhã, ao se levantar, lembre-se disso: Senhor, muito obrigado, porque eu acordei mais um dia. Porque o Senhor me permite enxergar, às vezes até mal, né? Porque a gente que usa óculos, né, acorda com a vista embaçada, né? Mas você bota o óculos, obrigado a Deus por quem inventou o óculos. E você vai agradecendo ao Senhor por tudo que está acontecendo em sua vida. Pelo pão que vai lhe alimentar durante a manhã, pela sua ida ao trabalho, por você chegar bem no trabalho, por voltar do trabalho. Agradecer ao Senhor constantemente torna nossos corações menos murmuradores. Murmurar é a gente estar reclamando constantemente como as coisas estão. Já parou para pensar nisso? Como a gente às vezes murmura muito, e a murmuração é falta de agradecimento. Nós agradecemos pouco. Então às vezes a gente se irrita porque o ônibus atrasou, porque o Uber demorou. Quem nunca fez isso, né? Infelizmente a gente pega, mas Deus nos perdoa por causa dessas coisas. E perceba uma coisa simples, como o atraso de alguém, o atraso do transporte que vai nos levar, ou às vezes você está no transporte e o transporte quebra, e você tem que esperar mais tempo, às vezes no sol quente do Maranhão, né? Então, todo esse tipo de coisa. Mas perceba,
A gente precisa ser mais grato, mesmo nessas situações. Porque Deus permite que essas coisas aconteçam. E Ele espera que a gente seja mais grato. Tanto mais grato na ação em si, quanto depois, quanto antes. Senhor, eu te agradeço pelo meu dia. Será que alguns de nós aqui durante essa semana passada agradeceu pelo trabalho? Senhor, agradeço por mais um dia de trabalho. É difícil o trabalho, né? É labuta porque nós estamos debaixo do sol, né? Como Eclesiastes diz. Mas faz parte. Essa luta que nós temos diária faz parte. E nós devemos agradecer a Deus. Porque o trabalho não é pecado, certo? O fardo do trabalho, sim. Mas o trabalho já existia com Adão. Adão já arava o jardim. Deus já deu serviços para Adão. O trabalho em si não é o problema. O problema é a luta, é o fardo, é o cansaço, é o pecado que tem em nós. Por isso que a gente torna o trabalho mais difícil, por causa do pecado. Então lembre-se, agradecer pelo trabalho. Quem estuda, agradeceu pelo seu estudo, seja na faculdade, agradeceu pela semana que teve, pelo professor às vezes que deu nota baixa, né? Ou não. Agradecer também pelas provas que passaram as crianças aí na escola, né? Estão de férias, mas já agradeceram pelas férias? Agradeceram pelo que Deus fez durante esse primeiro semestre? E já estão orando, pensando no segundo semestre, pensando nas matérias e agradecendo a Deus, por quê? Quando a gente tira nota boa, também é uma forma de glorificar a Deus. Também, será que nós temos agradecido pelo dia a dia, pela rotina, pelo lar, por cuidar da casa, por sair para fazer compras? Perceba, eu estou falando de coisas básicas, porque são nas coisas básicas que nós começamos a pecar. E aí, quando a gente peca já nas coisas básicas, nas coisas grandes, quando a gente vai agradecer, parece que há uma incoerência, né? Porque se eu estou ali constantemente, rapaz, que coisa ruim, deu errado, e reclama, e reclama, e reclama. Aí quando chega na oração, Senhor, muito obrigado. Parece ser o contraditório. Por quê? Porque a vida dentro da gente acaba murmurando, murmurando e murmurando. Mas aí na hora de agradecer, há esse choque de realidades. Então comecemos todos juntos. Agradecer constantemente pelo que o Senhor tem feito. Esse Jesus é a luz do mundo, como descreve o texto. Ele, de fato, traz a vida para nós. E essa vida, como nós estamos observando, não é apenas a vida física. É também a vida física, mas é a vida espiritual, principalmente, é a vida eterna. Só através de Jesus nós podemos ter a vida eterna. Por fim, quarta característica do Senhor Jesus aqui que nós podemos observar, Jesus o Eterno, é que Jesus é aquele que vence as trevas. Você vai perceber aí no versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa é a nossa quarta característica do Senhor Jesus aqui. Jesus é aquele que vence as trevas. Perceba, no versículo anterior, ele é a luz do mundo. Ele é a luz e ele traz luz aos homens. E perceba que não apenas isso, mas ele vence este mundo, estas trevas. Perceba aí o paralelo: trevas, trevas, resplandece, não prevalece. O Senhor Jesus, de fato, resplandece nesse mundo. Então imagine aí de manhã cedo, ou você está muito tempo no escuro, às vezes você acorda de madrugada para fazer alguma coisa, e você vai lá e acende a luz. O que acontece com os seus olhos? Dá uma dor na vista, né, às vezes? Ou você fica ali sem querer abrir os olhos direito, porque a luz quase que dá uma dor mesmo na sua visão. A ação do Senhor Jesus entrando nesse mundo, essa expressão aqui, resplandece nas trevas. Então imagine essa imagem, dessa dor que a gente sente momentânea nos olhos. Porque nós não estamos acostumados. A gente perde a sensibilidade e a luz. Agora imagine esse mundo em trevas, perdendo a sensibilidade em relação à dor. E esse Deus entra nesse mundo. E esse mundo passa a enxergar esse Jesus. E tem essa ação. Resplandece nas trevas. O pecado que jaz no mundo, essa expressão aqui, trevas. Trevas não, ele traz essa imagem muito constantemente. Trevas, luz, trevas. Para demonstrar, luz é vida. Luz é um mundo sem pecado, é um Deus que não peca. Trevas é o pecado, é o mundo que jaz no maligno. Cada um de nós sem Jesus vivia nas trevas. Cada um de nós sem Cristo vivia nesse mundo cego. Pelos próprios desejos, vontades, mente, tudo isso fazia parte da velha natureza. Mas com a vinda do Senhor Jesus, nós podemos ter a luz. Nós podemos participar da luz. E essa expressão final do versículo 4 diz muito sobre isso.
e as trevas não prevaleceram contra a luz. Perceba, a luz vem, resplandece sobre as trevas, que é Cristo. Cristo é a luz, e as trevas não prevaleceram. É a ideia aqui de um embate. A luz contra as trevas. Há essa luta entre a luz e as trevas. Mas quando Jesus age, as trevas não prevalecem. E aí, quando Jesus vem e chama os seus, nós somos aí luzes também. Vós sois a luz do mundo, Jesus diz sobre nós. Faça a vossa luz brilhar diante dos homens, Jesus diz sobre nós. Então, quando Jesus fala essas coisas, ele está mostrando, me imitem. Porque vocês, de fato, creem em mim, vocês devem ter uma nova vida. Vocês devem me representar, ser luz nessa terra. Cada um de nós deve ser luz no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Para onde nós formos, nós devemos representar. E perceba, não prevalecer as trevas. Nas nossas ações, quantas vezes nós temos deixado o pecado prevalecer, as trevas prevalecerem? Alguém que pede para a gente mentir, para a gente omitir, para a gente fazer uma coisa que desagrada a Deus. E quando a gente cede, as trevas prevalecem sobre a minha vida. Mas quando eu resisto, eu digo não ao pecado e continuo a servir a Deus, a luz prevaleceu. Porque nós também somos considerados luz diante do Senhor. Há essa guerra. De fato, há essa guerra. Ela pode não ser visível para nós. Mas a Bíblia deixa claro, existe essa guerra. A guerra entre a carne, o espírito, e entre a luz e as trevas. Quando nós cedemos, a luz prevalece, as trevas avançam. Mas quando nós, de fato, não cedemos, permanecemos firmes, a luz avança. De qual lado nós estamos? Do lado das trevas? Continuando a pecar? Continuando a desobedecer a Deus? Ou estamos do lado da luz? Do lado que serve ao Senhor, que resiste ao pecado, que busca vencer as coisas não pela força da carne, não pela força de si, mas pela força de Deus. Nós precisamos aprender a lutar com as armas espirituais. Efésios capítulo 6, capítulo 5 mostra muito sobre isso. As armas espirituais, a armadura de Deus. Nós precisamos disso. Então, se você quer resistir ao pecado, quer vencer as trevas que avançam, lembre-se, o Senhor Jesus é nosso exemplo máximo. Ele é aquele que vence as trevas. Então, o que nós aprendemos? Com base nesse versículo e nessa verdade, nessa característica de que Jesus é aquele que vence as trevas. Nós aprendemos que só é possível vencer as trevas, o pecado, em Jesus. Salvação e santificação. Eu só posso vencer as trevas se eu estiver em Cristo. E estar em Cristo é como você passar por um túnel, seja de carro, ou a pé, ou de bicicleta, ou de moto, e é o único lugar que dá acesso a outra parte da cidade. E você passa através desse túnel. Jesus, nessa imagem que eu estou trazendo aqui, é esse túnel. Se você tentar passar por cima, não vai dar certo. Se você tentar buscar outro meio, também não vai dar certo. É só através de Cristo que a gente pode vencer e fazer com que a luz avance. Jesus é esse túnel que nós devemos passar. Em Cristo. É por isso que essa expressão é muito comum. Isso aqui envolve salvação e envolve santidade. Você quer de fato ter um encontro real com Jesus? É preciso crer nele. Como nós vimos hoje na EBD. Apenas uma mudança de hábitos, ter umas regras para seguir, não é o Evangelho. O Evangelho é acreditar no Senhor Jesus, no que Ele fez, arrepender-me dos meus pecados, confiar nele. Esse é o Evangelho. É de fato acreditar que eu merecia o inferno, Deus se irava contra mim, mas pela graça e misericórdia do Senhor, Jesus que me substituiu na cruz, isso não pertence mais a mim. Ele pagou o preço no meu lugar. Eu tenho vida. Só é possível vencer as trevas em Cristo. Você quer vencer de fato as trevas? Você quer de fato ter uma vida melhor aqui? Não apenas uma vida melhor no sentido de que você agora vai ter uma condição financeira melhor, mas algo que vai além disso, que é o que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não é em coisas materiais, mas é na vida com Ele. Imagine o vazio de quem não tem um relacionamento com o Senhor. Você acordar e dormir e às vezes pensar, qual é o sentido disso tudo? Por que eu faço essas coisas? É o que Salomão diz em Eclesiastes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Se eu trabalho, se eu ganho dinheiro, se eu tenho prazeres como Salomão teve, se eu estou debaixo do sol sem temer a Deus, nada disso importa, é vaidade.
É um sopro, passa. Então, só há, de fato, solução, propósito para a vida, vida em abundância em Cristo. Você quer ter uma vida em abundância, ter um propósito para a sua vida real, não fictício, que as outras pessoas dão ou a gente inventa para nós mesmos? Jesus. Jesus é sempre a solução. É esse Jesus que nós estamos vendo aqui e observando. Versículo do 1 ao 5, começando aqui a exposição do Evangelho segundo João, nós percebemos essas características do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é eterno. Ele tem essas características. É eterno com Deus Pai. O Senhor Jesus é de quem tudo depende. O Senhor Jesus é aquele que traz luz aos homens. E o Senhor Jesus é aquele que vence as trevas. Se nós quisermos vencer as trevas, ter comunhão com o Pai, é somente através desse Senhor do qual nós dependemos hoje, ontem e amanhã e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua infinita grandiosidade, bondade e misericórdia em nossas vidas. A tua graça que nos alcança, nos transforma, nos torna mais próximos do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa semana que começa, que nós possamos continuar a te servir debaixo, ó Deus, da tua graça. Nós te agradecemos pelo teu Filho que o Senhor enviou. Nós observamos aqui, ó Deus, que o Senhor Jesus já existia, pois ele era Deus. Nós devemos crer cada vez mais nisso e meditar sobre essa verdade. Jesus é Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua graça nos alcança através dele, o Deus vivo que encarnou e morreu em nosso lugar. Que cada um aqui, ó Deus, meu desejo é esse, que cada um aqui que ouviu a tua palavra, creia no Senhor Jesus e seja transformado na sua vida, começando de dentro para fora. Que o Senhor, ó Deus, que teu Espírito toque na vida de cada um que está aqui. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém.